Efésios capítulo 6. Irmãos, vi uma imagem hoje, sabe aquelas coisas que eles pegam assim de provas de criança, e criança é muito criativa nas provas, né? Eu gosto de ver aquelas respostas assim, que as crianças dão nas provas. Então, às vezes, dá aquele tipo de resposta assim, né? Qual é a prova de que o ar existe? Né? Fala assim, como é que é essa? Eu esqueci, mas outra. Mas eu vi uma hoje que eu achei bacana. Então, estava escrito assim, quem é o seu herói? Aí a criança respondeu, meu pai. Falei, olha que bonito, né? Aí a segunda pergunta é, por que este personagem é o seu herói? Da criança respondeu, porque ele é muito corajoso. Aí a terceira pergunta é, há alguma coisa da qual o seu herói tenha medo? Ele respondeu, da minha mãe. Fala, meu jovem. Oi? Faltou caneta. Você pega emprestado do irmão que está do seu lado. Tá bom? Você compartilha a caneta aí, tá bom, irmãos? Beleza? Vai ser mesquinho. Pega lá, tem mais uma ali, ó. Sobrou. Muito bem. Agora, falando em mãe brava, hoje é o Dia dos Pais, eu queria aproveitar, antes de passar a mensagem aqui, dar uma dica bem legal que eu recebi para os pais. Os homens, não precisa ser pai, pode ser casado. Sei que tem irmãos que são casados e não tem filho aqui, né? Não tem filho ainda, mas eu vou dar uma dica. Então, a dica é a seguinte, para você não deixar a mulher mandar em você, tá bom? E é infalível, essa aqui pegou, você não... Porque se deixar a mulher mandar, não para mais. Aí vai querer mandar sempre. Até mesmo você que já a mulher está mandando em você, que eu sei que tem gente aqui que a mulher já está mandando, talvez dá para você recuperar o tempo perdido, tá bom? Então, a dica vai lá, para não deixar a mulher mandar mais em você. Tá bom? Sabe o que você faz? Ela diz, você fala assim, vai lavar a louça, você fala assim, já lavei. Não tem como ela mandar, ué. Né? Fala assim, vai lavar o banheiro, já lavei. Então lava o quintal, fala, já lavei. Né? Já lavei a roupa, já estendi lá fora. E aquele negócio estava quebrado, eu já consertei. Como é que a mulher vai mandar em você desse jeito? Não tem como. Então tá aí a dica, dada a dica, tá bom? A Igreja Batista das Boas Novas também, a cultura dessas dicas legal. Então, irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre como criar filhos de acordo com a Bíblia. Como criar filhos de acordo com a Bíblia. Eu tenho observado, nós temos observado, que à medida com que a sociedade tem evoluído, o tempo tem passado, nós temos observado, não sei se você vai concordar com tudo que eu vou falar aqui hoje, mas eu vou falar assim mesmo, se você não concordar, depois você faz uma nota de rodapé na sua folha aí, tá bom? Mas me escuta. Mas nós temos observado que à medida com que a sociedade evolui, os pais estão perdendo a capacidade de criar e educar filhos. Parece que está ficando mais difícil criar filhos. Parece que os pais estão perdendo a capacidade. Antigamente que eu digo aí, 50 anos atrás, os pais tinham 10 filhos e criava todo mundo na linha, obediente e tal. Hoje o pessoal tem 1, 2 e não consegue criar direitinho, né? Então nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala, vamos recordar alguns princípios, fazer um pouco diferente hoje, não vai ser assim, aquela pregação formal como a gente faz, tá bom? Então, como criar filhos de acordo com a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a... Está fraca, hein? Efésios 6,4. Tirou o celular do modo avião mesmo ou não? Efésios 6,4. Vamos lá, vamos tentar de novo. Pais, não irritem seus filhos. Eu estou lendo na NVI. Não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a... E o... Muito bem, então é para criar o filho de que jeito, irmãos? De acordo com a... instrução e o conselho do Senhor. Se você criar seu filho de acordo com a instrução e o conselho do Senhor, não vai dar errado. Vai ser uma bênção. Você vai ter um filho muito abençoado. Então, vou rapidamente aqui para o nosso esboço.
Primeira pergunta, são duas perguntas que vamos responder rapidamente essa noite aqui, não vamos demorar muito. Mas quais são os benefícios de corrigir os filhos biblicamente, de acordo com a Bíblia? Então tem 6 benefícios alistados aí, tá bom? Provérbios 22, 6. Eu vou pedir ajuda dos irmãos para me ajudarem a ler os textos. Então vou pedir para a pessoa abrir a Bíblia e ficar em pé e ler o texto. Não precisa de microfone não, tá bom? Provérbios 22, 6. Quem que vai ler para nós? Levanta a mãozinha. A Cláudia vai ler para nós. Provérbios 22, 6. Leia para nós então, Cláudia, faz favor. Então, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, não se desviará dos ensinos, das instruções dadas. Então, aí tem que preencher uma lacuna aí. A criança não se esquece. É isso ou não? Você colocou? A criança não se esquece do ensino dado na infância. Os psicólogos dizem que o que é ensinado para uma criança até 7 anos de idade fica gravado. Talvez aquela ideia, burro velho não pega marcha, né? Mas aquilo que é ensinado para a criança, ele aprende os hábitos, os costumes, as coisas que é ensinado para uma criança, ensinado com persistência para as crianças até 7 anos de idade, forma o caráter dele, forma a cultura de caráter que essa criança vai ter. Então a criança não se esquece dos ensinos dados na infância, tá certo? Segundo lugar, Provérbios 29, 15a. O que é isso? Esse tipo de marcar referência é quando você pega só a primeira parte do versículo, tá bom? Provérbios 15a. Desculpe, Provérbios 29, 15a. Quem vai ler para mim? Pode aqui, ó. Então a Lonice vai ler. O próximo é a Silvana, Efésios 6, 2 e 3. Tá bom, Silvana? Então vamos lá, gente. Provérbios 29, 15. Muito bem. Provérbios 29, 15. É só a parte A, amor. Você lê a parte B. A vara da correção da sabedoria. E Efésios 6, 2 e 3. Muito bem. Então, quais são os benefícios de corrigir o filho biblicamente? O filho será um adulto sábio e bem sucedido. Então será sábio e bem sucedido. Por quê? Porque é um mandamento com promessa. Quem fez a promessa, irmãos? Deus. Se você criar de acordo com a instrução do Senhor, na disciplina do Senhor, esse filho será bem sucedido. Tá certo? E esse bem sucedido aí, irmãos, no princípio da sabedoria, não tem muito a ver com algo assim, uma fórmula milagrosa, tipo assim, ele vai acertar na Mega Sena e ficar rico. Não é isso. Porque uma criança que cresce e se torna um adolescente, um jovem, um adulto, andando dentro de uma disciplina sadia, ele vai ser bem sucedido. A sociedade, irmãos, dá espaço para pessoas assim. Então, a vara da disciplina dá sabedoria. Ela deixa a criança sábia. E como diz o texto aí de Efésios, então, o segundo benefício aí, o filho será um adulto sábio e bem sucedido. Terceiro lugar, Provérbios 13, 24. Paulinha, quem levantou a mão é o Saulo. Depois você fica com o próximo, tá, irmão? Provérbios 13, 24. Lê de novo para nós, irmã, que eu não sei se eu entendi direito.
Muito bem. Aparentemente, parece que isso aí é o contrário na sociedade. Aí o pai que ama o filho é aquele que deixa o filho fazer tudo o que quer, que deixa a criança ficar entregue a si mesma, aquele pai que não disciplina, que não impõe regras, aquele pai que deixa a criança fazer tudo o que bem entende, parece que é o pai que ama. E o pai rígido, que corrige, o pai que impõe limites, o pai que corrige a criança, não ama o filho. E a Bíblia diz que é exatamente ao contrário, irmãos. Ao contrário, o pai que se recusa a disciplinar o seu filho não o ama. Mas o pai que ama, o pai e a mãe que ama, esse corrige, esse impõe a disciplina sobre seus filhos. O quarto benefício. Então, vamos completar aí? Disciplina é uma maneira de demonstrar amor para seu filho. Essa todo mundo acertou, né? É uma forma de demonstrar amor. Vamos ler todos juntos para ficar gravado isso aqui? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Disciplina é uma maneira de demonstrar amor para seu filho. Quarto benefício. Obrigado, irmão. Provérbios 23, 13 e 14. É o Saulo que vai ler para nós. Provérbios 23, 13 e 14. Amém, irmãos? Vai lá, Saulo. Obrigado, você já ter adiantado aí para mim. Irmãos, não evite disciplinar a criança. Não evite. Agora, obviamente, a disciplina ela é quando se faz necessário. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, quando for necessário aplicar a disciplina, não evite fazê-lo. Não evite. Por quê? Porque a razão pela qual nós não devemos evitar a disciplina na criança é uma razão muito forte. Ele diz assim: se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Agora, a impressão que dá se você ler rápido aqui, e também se você tiver visto a experiência de algumas crianças, às vezes levando umas varadas, uma cintada, você vai achar que a criança está correndo um risco de morrer, né? Porque tem crianças que elas sabem se expressar de uma forma muito forte, né? Eu já vi algumas crianças apanhando assim, parece que realmente vai morrer, mas não é disso que o texto está falando. Na verdade, o que ele está dizendo é não morrerá no sentido da morte por consequências de viver uma vida em desobediência. Consequências de viver uma vida em desobediência. Infelizmente, irmãos, muitos não chegam à idade adulta, não chegam à velhice, porque a sua vida é ceifada com antecedência. A pessoa não aprende a respeitar regras. Quantas pessoas morrem porque estão acima da velocidade? Quantas pessoas morrem porque não tomam os devidos cuidados, porque não aprenderam a obedecer normas, não aprenderam a obedecer regras. Simplesmente a pessoa não aprendeu que a regra existe para ser obedecida. E ele faz o que bem entende. É uma criança que foi criada, entregue a si mesma na infância, se tornou um adolescente que não respeita na escola, não respeita em casa, não respeita em lugar nenhum, não há respeito. Aquela pessoa não aprendeu a obedecer regras. Então ele acaba morrendo por consequências de viver uma vida em desobediência. E o versículo 14 diz: castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura, como o Saulo já disse, da morte prematura. A morte prematura. Então vamos completar aí, irmãos. Salva a vida da criança e pode o livrar de uma morte prematura. Pode o livrar de uma morte
prematura. Então a necessidade da disciplina é para livrar a criança de uma morte prematura, advinda de uma vida de desobediência, uma vida de uma criança que não aprendeu a obedecer, não aprendeu regras, a obedecer regras na sua vida. Quinto lugar, Provérbios 29, 15b. A Josi vai ler para nós. Provérbios 29, 15b. Fica em pezinho para nós, irmãzinha, faz favor. Fala bem alto. A criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Envergonha o pai também, viu? A tia, o tio, o irmão mais velho. Então vamos lá. Número 5. Ajuda a criança a compreender quais são os seus limites. Muito bem. Ensina a criança a compreender quais são os seus limites. Irmãos, como nós podemos descrever uma criança entregue a si mesma? Quem já viu no mercado uma criança entregue a si mesma? É uma vergonha, né, irmã? É uma vergonha. Aquela birra, caindo pro chão, rolando pro chão. Criança que não aprendeu a ter limites. Criança sem rotina. É aquela criança que fez o pai comer a minhoca. Já contei para os irmãos várias vezes essa história, né? Mas eu conto de novo se eu preciso. Quem não ouviu ainda a história da minhoca? Né? Alguns não ouviram ainda. Então vou contar. É que tinha uma criança que era entregue a si mesma. O que é uma criança entregue a si mesma? É a criança que faz o que quer fazer. Não tem limite para ela. Ela faz o que ela bem entende. Né? Faz o que ela quer fazer. Qualquer lugar que ela tiver. Aí tinha um menino que era assim. O menino entregue a si mesmo e o pai não tinha colocado limites. Perdeu o controle. Né? Uma vez o pai tinha um menino de 6 anos de idade. E a mãe falou para o pastor assim: pastor, eu não posso com a vida desse menino, o que eu faço? Falou: chama a polícia. Você não pode com a vida de alguém, é só a polícia, né, Célio? Tem que chamar o pessoal, dar um jeito. Então, o que acontece, irmãos? Esse menino, ele um dia estava chovendo e achou uma minhoca. Aquele minhocão grande, de minhocuçu, né? O pessoal gosta de pescar com aquilo. Ele achou aquela minhoca, achou bonito, levou o pai dele e falou: pai, eu quero comer essa minhoca. Ele falou: não, meu filho, minhoca não pode comer. Eu quero. Ele falou: não pode, filho. Aí, tá bom. Pode comer. Ele falou: não, mas eu quero frita. Não, frita não pode, filho, porque... Aí tanto insistiu que foi lá, o pai lavou a minhoca, fritou a minhoca, ficou durinha, né? Crocante. Aí levou para o menino e falou: come agora. Ele falou: eu como, o senhor comer também. Falei: não, mas eu não quero minhoca. Quem quer comer a minhoca o senhor não me ama, não gosta de mim. Aí ele quebrou a minhoca no meio, e comeu a metade. Aí que o menino chorou largado. Aí que agora eu não quero mais, o senhor comeu o pedaço que eu queria. Aí deu o que deu, irmãos. Então, tomar cuidado para o seu filho não lhe fazer comer minhoca, tá certo? Então tem que impor limites, tem que saber o limite. Agora é hora de desligar a televisão, filho, ir para a cama. A varinha entra em ação, tá certo? Para impor limites. E o que acontece com uma criança que não tem limites? Uma criança entregue a si mesma. Quando tem 4, 5 anos, a mãe até acha bonito. Só a mãe só acha bonito. Ninguém mais no mundo acha bonito. Entendeu? Ninguém mais acha. Só a mãe que acha aquele negócio bonito. Está todo mundo ali torcendo o nariz. Mas ela, que bonitinho. Pelo amor de Deus. Agora, depois que vira adolescente, aí não tem limite também. Aí começa a vir reclamação de professora, começa a vir reclamação de vizinho. Aí quando chega a juventude, aí começa a vir reclamação da polícia, começa a vir reclamação de não sei o que lá. Então, a criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Não só quando é criança,
mas conforme vai crescendo, vai se tornando também um adulto sem limites. Sexto lugar, irmãos, Provérbios 29, 17. Quem pode ler? Está na vez? Que é o irmão Juninho, vai ler. Provérbios 29, 17. Tudo bem? Pode ler de novo, irmão? Olha que bênção. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Lhe dará paz. Mas não é só paz quando é criancinha, porque criança arranheta ninguém aguenta, irmãos. É criança fazendo birra. Mas será um adolescente que vai dar paz. Será um jovem que vai dar paz. Será um adulto que vai dar paz. Lhe trará grande prazer à sua alma. Olha, e o filho, ele pode trazer grande prazer à alma do pai e da mãe. É verdade ou não? Mas pode trazer também grande tristeza, irmãos. Pode trazer grande tristeza. Então, presta atenção no que a Bíblia diz. Discipline seu filho. E o que é disciplinar o filho, irmãos? É impor limites. Vamos repetir isso para aprender? O que é disciplinar? Mais uma vez para aprender. O que é disciplinar? Disciplinar é impor limites. Falou, daqui não pode passar. Esse horário agora é a hora de fazer tal coisa. A criança insistir que não vai fazer, aí você tem que usar a disciplina para quebrar a vontade dela, para que ela entenda que existem limites na vida. Tá certo? E ela vai aprender isso. E vai ser uma bênção. Irmãos, olha só. Sábado, eu saí de carro e eu gosto de ouvir a CBN. E aí tinha um psicólogo dando uma entrevista na CBN. Eu ouvi poucos minutos da entrevista dele, mas eu gostei muito. E ele falou uma coisa, já pensando no Dia dos Pais, ele falou um negócio lá que que me chamou muita atenção e uma verdade muito grande que aquele psicólogo falou. Ele disse o seguinte, ele falou, antigamente, mais antigamente, na época, talvez na geração dos meus pais e avós, os pais não se preocupavam, você vai concordar com ele. Os nossos, né, o pessoal que tem mais de 40 aí, os nossos pais e os nossos avós, eles não se preocupavam muito em ser amados, mas eles se preocupavam muito em ser respeitados. É ou não é verdade? E com isso eles conseguiam o amor e o respeito. Falou, a geração moderna de pais não se preocupa em ser respeitado, se preocupa só em ser amado. E eles não conseguem nem o amor nem o respeito. Sabe por que o psicólogo disse? Eu gostei muito disso. Ele falou, porque você não ama quem você não respeita. Você não ama quem você não respeita. Se você respeita, você ama. Ou se você ama, você respeita. Mas você não respeita quem você não... Você não ama quem você não respeita. Então parece, irmãos, que alguma coisa aconteceu de uma geração, duas para cá, que há uma carência tão grande de afetividade nas pessoas. Um negócio esquisito. Não sei o que está acontecendo. Não sei se é falta de buscar Deus, falta de cultivar melhores amizades, mas há uma carência de afetividade. Você viu o que as pessoas estão fazendo com o cachorro, irmãos? Quando eu era criança, não existia pet shop. A gente nem sabia o que era isso. Existia, na minha cidade lá, casa de... Não era casa de ração também, não. A gente não dava ração para cachorro. A gente dava osso de galinha, resto de arroz com feijão. Agora não pode, porque fura a tripa. Fura a tripa. Quem já viu um cachorro morrer com a tripa furada com osso de galinha? Isso é lenda. É besteira. O cachorrinho da minha mãe come osso de galinha caipira. E não fura a tripa nada. Aí, o que aconteceu? Era casa de agricultura, que vendia de tudo quanto é coisa ali. E aí depois veio o pet shop.
Irmãos, tem até psicólogo de cachorro. Verdade, é mais caro do que de gente. Hoje tem empresa especializada em fazer aniversário de cachorro. Aniversário de cachorro. Casamento de cachorro. Cemitério de cachorro, eu sei porque eu lá, perto da Dom Pedro, lá eu passei, lá tem um cemitério de cachorro. E é caro. É caro. Tem que ser mesmo, tem que ser arrancar o couro. Um negócio desse tem que ser caro, não pode ser barato não, tem que ser caro. Então, aquela coisa, o ser humano numa carência de afetividade, eu tenho que ser amado. Aí ele tem um filho, ele não cria o filho como filho, ele cria o filho como um Deus. O filho dele é um Deus. O filho dele tem que ser criado dentro de uma redoma de vidro. Não pode ser assim, irmãos. Pode ser assim, o filho não pode ser o seu Deus. Seu Deus tem que ser Jeová, tem que ser Jesus Cristo. Pode ser seu filho, teu filho tem que ser criado no conselho e na disciplina do Senhor. Os pais têm essa carência tão grande de ser amado. Eu percebo hoje em dia que criança não pode chorar. A hora que chorar, tem que a família inteira correr atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? A criança deu uma choradinha. Quem já viu criança morrer de chorar um pouco? Eu falei que você não ia concordar com tudo. Já avisei antes, né? Agora já viu criança morrer de chorar um pouquinho? Morre não. Deixa ela lá num cantinho. É, né, aquela mulher que fazia aquele programa na televisão lá, como é que é o nome dela? Super Nani. Super Nani. Super Nani é crente, né? Ela faz seminário também nas igrejas. Mas um dia ela falou assim, colocou lá, falou, mas a criança está chorando. Ele falou, não, mas ela não vai morrer de chorar um pouquinho não. Deixa ela sentada naquela, tinha um banquinho como é que chamava lá o banquinho? Banquinho do pensamento, banquinho não sei o que lá. Da disciplina, banquinho da disciplina, senta aí e fica pensando na vida, a criança fica chorando, mas ela está chorando, não, mas não vai morrer não, ela falou, pode deixar, até chorar é uma terapia para desenvolver bem o pulmãozinho. Lembra da Chiquinha chorando? Aquilo faz bem para o pulmão da criança. Então, eu não sei, os pais hoje em dia tem uma coisa, a criança eu quero doce. Agora não é hora. Não chora não que o pai dá. Isso é pateta, filho. Então, não pode ser assim. Claro, se a criança cair, se bater a cabeça, se ralar, e chorando, você tem que identificar o que é choro de dor, o que é choro de birra. Tá certo? Não é assim também. Vou explicar porque tem gente que é meio radical, né? Aí... o pastor falou, se vira, não é? Então não é assim. Segundo lugar, irmãos, o que a Bíblia ensina sobre como corrigir os filhos? A resposta dá 6, dá descanso. Dá descanso para os pais. A varinha dá descanso para você, meu querido. A varinha dá descanso para você. 2. O que a Bíblia ensina sobre como corrigir os filhos? Já lemos Efésios 6,4. Número 1 aí. Deve ser segundo a instrução, completa é instrução, e o conselho do Senhor. Número 2. Provérbios 23, 13 e 14. Já foi lido também. Eu só vou relembrar aqui o que foi lido. Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a e você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Muito sério isso aqui. Então, irmãos, vara de marmelo. Quem já apanhou de vara de marmelo? Tá vendo? Ó? Por isso que não está dando certo. Vara de marmelo, que é cordão de ferro. Né? Vara presta atenção nisso aqui, ó. Vara, ela é um sinônimo de disciplina, tá, irmãos? Claro que se você fizer literalmente, varinha, tinha uns pais antigamente que até defumavam no fogão para ficar bem flexível.
Colocava defumada, assim, ficava bem... Não secava, né? Não ficava quebradiço. E aí, então, vara é um sinônimo de disciplina. Não é precisa ser necessariamente, literalmente, aqui uma vara mesmo da árvore ali. Pode ser, mas pode ser um sinônimo, né, um pensamento sobre a questão da disciplina. Então, quando você lê na Bíblia vara da disciplina, você entende que é um tipo de impor o limite para a criança de fazer isso acontecer. Tem criança que nunca apanhou do pai, assim, nunca apanhou. Por quê? Porque às vezes não precisou. Teve outros que apanhou uma vez só e já foi suficiente. Agora tem uns que era difícil, né, irmãos? Aí é complicado. Mas existem vários tipos de disciplina. Tá certo? Vários tipos de disciplina. É lógico que chinelo não vale. Porque uma vez eu vi a mãe disciplinando um filho com uma pantufa. A criança estava com aquelas fralda de pano, aquelas calças plásticas. E a mãe pegou a pantufa e a criança... Falei, estragou a criança. Isso aí não tem mais conserto não, né? Então, é óbvio que a disciplina, né, ela tem que existir para quebrar a vontade da criança de ser rebelde. Se a vontade da criança não for quebrada, ela vai continuar desobedecendo. Então a disciplina, como eu preguei domingo passado, Deus nos disciplina porque nos ama. Então a disciplina é quebrar a vontade da criança. Ela perde a vontade de fazer aquilo de errado que ela está fazendo. Então a disciplina, num certo sentido, como diz em Hebreus capítulo 12, a disciplina é dolorosa. Seja lá o banquinho do pensamento, seja às vezes uma coisa que... Eu me lembro que meu pai tinha planejado uma viagem lá de Marilândia do Sul para Londrina. Pensa numa coisa que eu gostava de fazer, era sair com meu pai quando era criança, irmãos. Se meu pai saísse para algum lugar e eu não saísse junto, era triste demais aquilo. Triste demais. E meu pai tinha que buscar um missionário que ia chegar no aeroporto de Londrina. Pensa numa viagem bacana. Viajar com meu pai para a cidade de Londrina. Ir no aeroporto, ver os aviões. Eu estava eufórico. Só que eu não me comportei bem na escola bíblica dominical. E meu pai falou assim, por causa disso você não vai. Irmãos, aquilo... Se ele falar, você quer levar 30 cintadas, ou você quer ficar na viagem? Eu falei, 35 cintadas, pai. Mas me leva. Aquilo doeu demais, irmãos. Eu estou magoado até hoje. Eu vou ligar para ele depois do culto, vou bater um papo. Mas ele não me levou, irmãos. Não me levou, que foi muito dolorido. Foi muito dolorido. Eu preferia realmente ter apanhado de cinta do que aquilo ali. Foi muito dolorido na minha vida. Mas aí eu passei a me comportar bem, principalmente quando eu estava dia de viagem. Quais são as ocasiões que você deve usar a vara? Ou a disciplina, né? Esse sinônimo aqui. Quando a criança não está respeitando os... De novo, quando a criança não está respeitando os limites impostos. Porque você ensina. Ensina. Olha, quando era criança a gente aprendeu de tudo, irmãos. Por exemplo, se nós fôssemos comer na casa de alguém, pegasse 2 pedaços de carne, podia ter uma panela cheia. Se pegasse 2, meu pai falava assim, devolve um. Depois você pega outro. Ensinava isso para a gente. Ensinava princípios de vida para nós, coisas importantes. Então, é isso. Quais os limites que você quer que a sua criança tenha? Né? Fala assim, ó, vou levar no mercado, mas não é para pedir nada. A criança vai pedir tudo. Mas aí você tem limite para ela respeita seus limites. Né? Se você pediu, eu não te levo mais. Da outra vez leva de novo, ele pede tudo de novo, faz exatamente do mesmo jeito. Quem que é o bobo da história? É o pai, a mãe. Podemos ser assim, irmãos. Nós temos que impor limites. Qual é a idade para começar a disciplina? Alguém quer dar uma opinião? Desde pequeno é muito subjetivo.
2 meses? 2 anos? 2 anos está tudo perdido, irmão. Já virou marginal, já. Ó, tá bom. De acordo com alguns especialistas, a disciplina efetivamente deve começar aí com em torno de 5 a 8 meses. Tá bom? Quem acertou? É. E ela deve ser assim, com a varinha mesmo, sabe que é usar a varinha? Ela deve ser no máximo até 5 anos. Porque se você não, depois de 5 anos não aprendeu ainda, aí já tem que ser balaústra, um negócio mais... Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, não pode nem brincar. 5 anos, então a disciplina deve começar cedo. Deve impor os limites que são razoáveis a uma criança. Impor limite, por exemplo, tempo de televisão, é um limite que ela aprende. E se ela aprende uma coisa, ela vai aprender outras também. Aprendendo coisas. Claro que nós não devemos ser insensíveis. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, às vezes a gente fazia um culto numa casa, tinha um culto no lar, até o culto doméstico mesmo, que às vezes demorava 2 horas, tinha que ficar ali sentado ouvindo. Não concordo com isso, não. Acho que criança tem que ter o limite. Vai fazer um culto doméstico, vamos supor que a criança tem lá 1 aninho de idade. Tem que ser uma coisa no nível dela. 5 minutos, 2 minutos, né? Criança dentro do limite que ela tem. Claro que os pais devem ter essa sensibilidade e se preparar bem para exercer uma disciplina consistente, né? Meus filhos estão aqui essa noite, estão ali, ó, bonitinho. Pode perguntar para eles, fala assim, seu pai é muito radical, muito rígido. Talvez eu tenha sido em algumas áreas, né, Ruth? Mas acho que não. A gente era tranquilo. Mas eles aprenderam a ter limites. Aprenderam que nunca deve responder os pais. Eles aprenderam se comportar no mercado, se comportar no culto. Aprenderam os limites deles. Agora, é lógico que a gente tem que respeitar a idade da criança. Coisas que eles vão fazer, por exemplo, um pastor estava pregando, achei isso muito bonitinho. O pastor estava pregando e o filho dele escapou da mãe. E veio correndo para o pai. Né? E viu o pai, ficou animado e gritou, né? Ei! Saiu correndo. Aí o pai parou, a mãe ficou vermelha, né? Aí o pai foi lá, pegou ele no colo, deu um beijinho e continuou pregando. Achei bonito isso. Respeitando o que é ser uma criança. A criança não sabe que não pode correr para o pai. O celular não está, não. Está vendo como que Deus ia revelar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Viu? Brincadeira, ó, não vai ficar chateado comigo, não. Irmãos, tanto que eu nem sei quem foi, né? Então, ninguém vai me contar também. Brincadeira. Isso é respeitar. Uma criança não sabe que a hora do culto não é para ele correr para o pai. Ele vê o pai, ele quer correr para o pai. Então, sabe, esse tipo de coisa, nós temos que ter essa sensibilidade, às vezes, de entender, né? Então, às vezes, acaba o culto e as crianças vão correr na igreja. Aí eu me lembro que uma vez alguém falou, pastor, não pode deixar as crianças correr na igreja. Eu falei, por que não? Porque eles ficam fazendo bagunça. Mas a criança quer correr, né? Dorme durante o culto para ter energia para correr no final. Tá vendo? É disso que eu estou falando. Ó. Se tivesse aprendido, tivesse apanhado quando era criança, estava fazendo isso aí na rua. Então, irmãos, há formas... os pais não disciplinam seus filhos, às vezes até porque tem a consciência pesada. Sabe uma frase ridícula que alguns pais falam? Eu apanhei do meu pai, mas não vou bater no meu, porque eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Para! Que isso? Né? Então, se você viveu uma vida dura quando você era criança, deixar seu filho fazer tudo que ele bem entende não é o caminho. Há formas corretas e formas erradas de disciplinar. Alguém ensinou a fórmula do sanduíche, conhece ou não? É rapidinho, meu tempo está acabando. Fórmula do sanduíche. Amor, disciplina e amor. Assim a criança vai ser disciplinada e vai te amar. Aprendeu ou não? Amor, disciplina e amor. Outra dica bacana, procure um local adequado. Já viu pai disciplinando o filho em público? Não pode, irmãos.
e tem alguém filmando. Vai colocar no Facebook depois, você vai se dar mal. Então vai para um lugar adequado, leva lá se for no shopping, vai lá no carro. Vai num lugarzinho, né? For na igreja, leva num lugarzinho lá, fala, vamos bater um papinho ali fora. Tem criança, quando era criança, assim, que se o pai falasse, vamos conversar lá fora, eu falei, não, pai, nada disso. Isso não é bom, não é coisa boa. Outra dica, não fazer no ímpeto. Tem pais que fica lá, tal. A hora que ele vai disciplinar, porque ele já perdeu a cabeça, ele já está com vontade de quebrar a criança. Não é assim, irmãos. A disciplina tem que ser feita com a consciência, na hora certa, não quando você perdeu a cabeça. E se você perdeu a cabeça porque a criança está fazendo traquinagem, é culpa sua. Você que deixou a situação chegar naquele ponto. Então não faça isso. Na hora da raiva, na hora de disciplinar. Ela tem que ser com estratégia. Eu me lembro do pastor Darcy Zborowski, que é professor ali do Palavra da Vida. Ele contou uma história que eu achei interessante, que tinha uma mãe, chegou nele e falou, pastor, meu filho já foi expulso de 2 escolas. Por quê? Porque ele morde. Mas não era pequenininho, não, ele já tinha 9 anos de idade. Mordia. Simplesmente, parecia aquele jogador do Uruguai lá, o Soares, né? Mas mordia. Aí ele falou, vamos tentar resolver o problema. Aí chamou o menino um dia lá na igreja, com a mãe, falou, eu quero conversar com você lá atrás, lá no fundo da igreja, bater um papo, nós dois lá. Aí levou o menino, aí tinha um pé de amora, foi lá, tirou um galinho, quebrou um galinho, falou, tá vendo isso aqui é uma varinha, a Bíblia diz que serve para isso e tal. E o menino olhando, né, daí ele pegou e falou assim, pega essa varinha e bate na minha mão aqui. O menino pegou, bateu, falou, agora deixa eu bater na sua. Daí bateu o menino, ai, falou, doeu? Falei, dói um pouquinho. Daí falou, agora, tua mãe, toda vez que você morder alguém, ela vai te disciplinar com essa varinha. Combinado? Combinado. Aí instruiu a mãe também. Falou, quando ele morder, você disciplina ele. Conversou direitinho, explicou os pormenores do contrato. Primeira mordida que deu, ela disciplinou o menino com a varinha. Passado uns tempos, ela voltou lá e falou, pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor é milagreiro. Falei, meu filho sarou completamente. Falei, não, irmã, é só um princípio bíblico que foi colocado em prática. Disciplina seu filho e ele vai aprender a andar na linha. Então, você pode também fazer alguns testes na sua própria perna, para você não ser leve demais, exagerado demais. Então pode fazer o teste em você mesmo. Uma vez eu fiz para ver, né? Apesar que para ver se o negócio tá bom. E o que acontece se nós decidirmos que não vamos usar a vara? Vamos ter filhos que vão envergonhar o nosso nome. Provérbios 29, 15. Já foi lido esse ou não? Já foi lido. Então, número 3, complete aí. Número 1, deve ser segundo a instrução. Número 2, deve ser com a vara da disciplina. 3, deve ser sempre que? Necessário. E eu garanto para os irmãos, fala assim, meu filho vai apanhar muito. Não, às vezes é uma vez só na vida, irmãos, ele aprende que existe limite, e ele aprende e não precisa mais ser disciplinado. E em último lugar, irmãos, Provérbios 19, 18. Quem quer ler esse? Fábio. Provérbios 19, 18. Abra aí a sua Bíblia. Pode. Na atualizada diz, castiga teu filho enquanto há esperança, não queiras a morte dele. Então, enquanto há esperança, complete aí, deve ser enquanto há esperança. Ou seja, corrija seu filho enquanto ele tem idade para aprender. Idade para você, né, aprender. Então, irmãos, depois que a criança tem a opinião formada, se torna um adulto, às vezes mais forte do que o pai. Se você observar, às vezes teu filho está mais forte do que você já, né?
mas ele te respeita. Eu tenho aqui, por exemplo, o Natan. Cadê o Natan? Natanzinho. Natan. Ah, tá ali. Tá. O Natan é mais forte do que eu, viu, filho? Né? Cresceu, se tornou mais forte, mais troncudo, tem mais força. Mas eu não me preocupo com isso não, irmão. Sabe por quê? Porque ele me respeita. Me respeita. É igual aquela história do índio que construíram uma linha de trem perto da aldeia e o índio fez a cerca do curralzinho dele para colocar as coisas bem em cima da linha, não sabia, né? E veio o primeiro trem, passou em cima do negócio, mas acabou com tudo. O índio ficou muito assustado. Aí quando ele foi na cidade uma vez, tinha um ferrorama, aqueles trenzinhos de brinquedo. Ele entrou na loja, sentou o pau no trenzinho e quebrou tudo. Chamaram a polícia e tal. Você tá louco? Ele falou, não, você tem que resolver quando é criança, porque depois de grande, resolve mais não, viu? O negócio é difícil. Então, é complicado. Então você tem que fazer enquanto há esperança. Meus amados, nós temos o abençoado privilégio e a responsabilidade solene diante de Deus de criar os nossos filhos. Que nós possamos não errar nisso. A Bíblia nos ensina como fazer da maneira correta. E se fizermos, seremos bem-sucedidos nessa tarefa. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra que nos ensina. Quero pedir a Ti que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações e que nenhum pensamento moderno, mundano, de filosofias vazias desse mundo venha influenciar nossa mente para não obedecer a Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. É ela que vai realmente garantir o sucesso dos nossos filhos. Eu peço a Ti que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.